As plantas sagradas e o segredo do vovô. Dona Maria acordou com o cheiro de café fresco e o barulho da chaleira chiando. Era domingo, o dia que ela mais gostava, porque a família toda se reunia na casa da avó. Mas hoje tinha algo diferente no ar. Seu neto, Lucas, de 12 anos, estava sentado à mesa com um caderno velho nas mãos, cheio de desenhos e anotações. Vó, o que é isso aqui? Perguntou Lucas, mostrando um desenho de uma planta com folhas grandes e flores roxas. O vovô escreveu um monte de coisas sobre plantas sagradas. Dona Maria sorriu, pegou o caderno e folheou com cuidado. Seus olhos brilharam. Ah, isso era o projeto dele. Ele sempre dizia que as plantas guardavam segredos antigos. Queria ensinar para todo mundo, mas o quê? Lucas se inclinou, curioso. Ele não terminou, suspirou ela. Mas acho que você pode ajudar a gente a terminar. Lucas arregalou os olhos. Eu? Como? Vamos começar pelo começo, disse Dona Maria, puxando uma cadeira. Senta aqui. Vou te contar sobre as 20 plantas sagradas que seu avô estudou. 1. O manjericão e a proteção da casa. A primeira é fácil, disse Dona Maria, apontando para um vaso na janela. Manjericão. Todo mundo tem em casa, né? Sim. Minha mãe usa para temperar molho, disse Lucas. Isso mesmo. Mas antigamente, as pessoas acreditavam que o manjericão afastava coisas ruins. Colocavam na porta de casa para proteger a família. Tipo um amuleto? Perguntou o Lucas, franzindo a testa. Exatamente. Riu Dona Maria. E não é só lenda. O cheiro forte dele afasta mosquitos, então já ajuda mesmo. Lucas anotou no caderno: manjericão, proteção, tempero, afasta mosquitos. 2. A arruda e os olhos ruins. Essa aqui é famosa, disse Dona Maria, mostrando um galinho seco. Arruda. As avós antigas usavam para afastar mal-olhado. Mal-olhado? Tipo quando alguém fica com inveja? Lucas riu. Isso. Dona Maria riu junto. Minha avó sempre dizia: quem tem arruda em casa, não tem olho gordo. E olha que ela plantava até no quintal. Mas funciona? Perguntou o Lucas, desconfiado. Bom, a arruda tem um cheiro forte, e as pessoas acreditavam que isso confundia as energias ruins. Hoje, a gente sabe que ela ajuda a aliviar dores de cabeça. Então, de um jeito ou de outro, ajuda. Lucas escreveu: arruda, afasta mal-olhado, cheiro forte, alivia dor de cabeça. 3. O alecrim e a memória. Essa planta aqui, disse Dona Maria, pegando um ramo de alecrim, era usada pelos estudantes na Grécia Antiga. Eles colocavam na cabeça antes das provas. Sério? Lucas arregalou os olhos. Sério. Acreditavam que o alecrim ajudava a lembrar das coisas. E hoje, os cientistas descobriram que o cheiro dele realmente melhora a memória. Uau! Então eu devia cheirar alecrim antes da prova de matemática. Brincou Lucas. Pode tentar. Riu Dona Maria. E ainda dá para usar no churrasco, viu? 4. A babosa e a cura. Essa é a babosa, disse Dona Maria, mostrando uma planta gorda com folhas pontudas. Minha mãe usava para queimadura. Eu já vi. Minha tia passa no cabelo, disse Lucas. Isso. Ela é ótima para a pele, para queimadura, para hidratar o cabelo. Os egípcios antigos chamavam ela de planta da imortalidade. Imortalidade? Lucas riu. Então eu devia tomar suco de babosa todo dia? Melhor não. Dona Maria riu. Ela é boa por fora, mas por dentro pode fazer mal. O importante é saber usar. 5. A camomila e o sono tranquilo. Essa florzinha branca aqui, disse Dona Maria, mostrando um saquinho de chá, é a camomila. Todo mundo conhece. Minha mãe faz chá quando eu não consigo dormir, disse Lucas. Exatamente. Os romanos usavam camomila para acalmar as pessoas. E hoje, a gente sabe que ela realmente ajuda a relaxar. Então é tipo um remédio natural? Perguntou o Lucas.
Isso mesmo. E ainda dá para fazer compressa nos olhos cansados. 6. O louro e a sabedoria. Essa folha aqui, disse Dona Maria, mostrando uma folha seca, é o louro. Os gregos antigos faziam coroas com ela para homenagear os vencedores. Tipo os atletas das Olimpíadas? Perguntou o Lucas. Isso. E também os poetas e os sábios. Acreditavam que o louro trazia sabedoria. Então, se eu comer louro, vou ficar mais inteligente? Brincou Lucas. Bom, não é bem assim, riu Dona Maria. Mas ele dá um gosto bom na comida. 7. A sálvia e a longevidade. Essa planta aqui, disse Dona Maria, mostrando um ramo de sálvia, era chamada de erva sagrada na Idade Média. As pessoas acreditavam que ela curava tudo. Tudo mesmo? Lucas duvidou. Bom, quase tudo, riu Dona Maria. Ela ajuda na digestão, alivia a dor de garganta. Os chineses até trocavam sálvia por chá preto. Então é tipo um remédio milagroso? Perguntou o Lucas. Digamos que é uma planta muito útil, disse Dona Maria. E ainda dá para usar na comida. 8. O alho e a força. Esse aqui todo mundo conhece, disse Dona Maria, mostrando uma cabeça de alho. O alho. Meu pai diz que alho afasta vampiro, brincou Lucas. E ele não está totalmente errado. Riu Dona Maria. Antigamente, as pessoas acreditavam que o alho afastava espíritos ruins. E hoje, a gente sabe que ele é ótimo para a saúde, fortalece o coração. Então é tipo um superalimento? Perguntou o Lucas. Pode-se dizer que sim. Disse Dona Maria. E ainda dá um gosto bom na comida. 9. A hortelã e a energia. Essa aqui, disse Dona Maria, mostrando um pé de hortelã, é ótima para refrescar o hálito. E para fazer chá gelado. Disse Lucas. Isso. Mas os antigos acreditavam que a hortelã dava energia. Os gregos até proibiam os soldados de comer hortelã porque achavam que ela deixava eles muito agitados. Então é tipo um energético natural? Perguntou o Lucas. Exatamente. Riu Dona Maria. E ainda ajuda na digestão. 10. O cravo e o amor. Essa florzinha aqui, disse Dona Maria, mostrando um cravo vermelho, era usada em poções de amor na Idade Média. Poções de amor? Lucas riu. Tipo aqueles feitiços de filme? Mais ou menos. Riu Dona Maria. As pessoas acreditavam que o cravo atraía amor e paixão. Hoje, a gente usa ele para dar cheiro bom na casa. Então se eu der um cravo para minha crush, ela vai gostar de mim? Brincou Lucas. Bom, não custa tentar, riu Dona Maria. Mas não garanto nada. 11. A lavanda e a paz. Essa aqui, disse Dona Maria, mostrando um ramo de lavanda, é a lavanda. Os romanos usavam ela nos banhos para relaxar. Eu já vi sabonete de lavanda. Disse Lucas. Isso. O cheiro dela calma, ajuda a dormir. É como um abraço em forma de planta. Então se eu cheirar lavanda, vou ficar tranquilo? Perguntou o Lucas. Pode tentar. Riu Dona Maria. E ainda dá para fazer sachê para guardar no armário. 12. O gengibre e a coragem. Essa raiz aqui, disse Dona Maria, mostrando um pedaço de gengibre, era usada pelos guerreiros asiáticos antes das batalhas. Tipo um energético? Perguntou o Lucas. Mais ou menos. Eles acreditavam que o gengibre dava coragem. Hoje, a gente sabe que ele ajuda na digestão e alivia enjoo. Então se eu comer gengibre, vou ficar corajoso? Brincou Lucas. Bom, pelo menos você não vai ficar enjoado. Riu Dona Maria. 13. A calêndula e a cura da pele. Essa flor laranja aqui, disse Dona Maria, mostrando uma calêndula, era usada para curar feridas. Tipo um band-aid natural? Perguntou o Lucas. Isso. Os soldados romanos usavam calêndula para cicatrizar cortes. E hoje, a gente usa ela em pomadas e cremes. Então é tipo um remédio de farmácia? Perguntou o Lucas. Exatamente. Disse Dona Maria.
E ainda dá para fazer chá. 14. O dente de leão e os desejos. Essa flor amarela aqui, disse Dona Maria, mostrando um dente de leão, era usada para fazer pedidos. Tipo soprar as sementes? Perguntou o Lucas. Isso. As pessoas acreditavam que se você soprasse todas as sementes de uma vez, seu desejo se realizaria. Então é tipo uma mágica? Brincou Lucas. Bom, não é bem mágica, riu Dona Maria. Mas é uma tradição bonita. E a planta ainda é comestível. 15. A erva cidreira e alegria. Essa planta aqui, disse Dona Maria, mostrando um pé de erva cidreira, era usada para alegrar o coração. Tipo um antidepressivo natural? Perguntou o Lucas. Mais ou menos. Riu Dona Maria. O chá dela calma e traz uma sensação boa. Os antigos acreditavam que ela afastava a tristeza. Então se eu tomar chá de erva cidreira, vou ficar feliz? Brincou Lucas. Pelo menos você vai ficar mais tranquilo. Riu Dona Maria. 16. O tomilho e a coragem. Essa plantinha aqui, disse Dona Maria, mostrando um ramo de tomilho, era usada pelos cavaleiros medievais. Tipo um amuleto? Perguntou o Lucas. Isso. Eles acreditavam que o tomilho dava coragem. E hoje, a gente usa ele para temperar comida. Então se eu comer tomilho, vou ficar corajoso? Brincou Lucas. Bom, pelo menos sua comida vai ficar gostosa. Riu Dona Maria. 17. A rosa e o amor divino. Essa flor aqui, disse Dona Maria, mostrando uma rosa vermelha, era sagrada em muitas culturas. Tipo a flor do amor? Perguntou o Lucas. Isso. Os gregos acreditavam que a rosa era presente dos deuses. E hoje, a gente usa ela para expressar amor. Então se eu der uma rosa para minha mãe, ela vai ficar feliz? Perguntou o Lucas. Com certeza. Riu Dona Maria. E ainda dá para fazer chá de pétalas. 18. O coentro e a proteção. Essa plantinha aqui, disse Dona Maria, mostrando um pé de coentro, era usada para afastar energias ruins. Tipo um repelente de espíritos? Brincou Lucas. Mais ou menos. Riu Dona Maria. Os antigos acreditavam que o coentro protegia a casa. E hoje, a gente usa ele na comida. Então se eu plantar coentro, minha casa vai ficar protegida? Perguntou o Lucas. Bom, pelo menos sua comida vai ficar gostosa. Riu Dona Maria. 19. A menta e a purificação. Essa aqui, disse Dona Maria, mostrando um pé de menta, era usada em rituais de limpeza. Tipo uma vassoura mágica? Brincou Lucas. Mais ou menos. Riu Dona Maria. As pessoas acreditavam que a menta purificava o ambiente. E hoje, a gente usa ela em balas e chás. Então se eu mascar chiclete de menta, vou ficar purificado? Brincou Lucas. Bom, pelo menos seu hálito vai ficar fresco. Riu Dona Maria. 20. O lírio e a pureza. Essa flor aqui, disse Dona Maria, mostrando um lírio branco, era símbolo de pureza em muitas culturas. Tipo a flor dos anjos? Perguntou o Lucas. Isso. Os cristãos acreditavam que o lírio representava a Virgem Maria. E hoje, a gente usa ele em buquês. Então se eu der um lírio para alguém, estou dizendo que ela é pura? Perguntou o Lucas. Mais ou menos. Riu Dona Maria. Mas é uma flor linda, né? O segredo do vovô Lucas fechou o caderno, olhando para Dona Maria com um sorriso. Vó, acho que agora entendi por que o vovô amava tanto essas plantas. Elas não são só bonitas. Elas têm história. Isso mesmo. Disse Dona Maria, emocionada. E agora, você pode continuar o trabalho dele. Eu? Perguntou o Lucas, surpreso. Claro. Quem melhor do que você para contar essas histórias para as pessoas? Disse Dona Maria, colocando a mão no ombro dele. Lucas olhou para o caderno, depois para Dona Maria. Então, a gente pode fazer um livro? Um livro? Dona Maria sorriu. Por que não?
Vamos começar hoje mesmo. E assim, entre risadas e chá de camomila, Lucas e Dona Maria começaram a escrever o livro das plantas sagradas. Cada planta era uma história, cada folha um segredo antigo. E no final, Lucas descobriu que o verdadeiro tesouro não estava nas plantas, mas nas histórias que elas carregavam, e nas pessoas que as mantinham vivas. Lucas pegou o caderno do avô e abriu numa página em branco. A caneta tremia um pouco na mão dele. Por onde a gente começa? Perguntou, olhando para Dona Maria. Ela apontou para o quintal, onde o sol batia nas folhas de uma árvore alta. Que tal pelo alecrim? Seu avô sempre dizia que ele era a planta da memória. Lucas sorriu. Lembrou do cheiro forte do alecrim no jardim do avô, de como ele usava as folhas para temperar a comida e contar histórias. Ele falava que o alecrim protegia as lembranças, murmurou Lucas. Exato. Dona Maria se animou. Os gregos antigos colocavam ramos de alecrim nos cabelos para lembrar das coisas importantes. E os egípcios usavam nos túmulos para ajudar os mortos a não esquecerem quem eram. Lucas anotou tudo, rápido. Depois parou e franziu a testa. Mas como a gente vai saber se é verdade? Dona Maria riu. Ah, meu filho, algumas coisas a gente só sabe porque alguém um dia acreditou. Seu avô acreditava. Eu acredito. E agora, você também. Lucas mordeu o lábio, pensando. Depois escreveu em letras grandes no topo da página, alecrim, a planta que guarda as lembranças. E essa aqui? Perguntou, apontando para uma planta de folhas roxas num vaso perto da janela. Ah, essa é a sálvia. Dona Maria se aproximou. Dizem que ela cura tudo, menos a tristeza. Mas seu avô tinha uma teoria diferente. Qual? Ele dizia que a sálvia não cura a tristeza, ela ensina a gente a carregar ela. Lucas ficou quieto um instante. Depois escreveu, sálvia, a planta que não cura a tristeza, mas ajuda a viver com ela. Dona Maria colocou a mão no ombro dele de novo. Viu? Você já está entendendo. No fim da tarde, o caderno já tinha várias páginas preenchidas. Lucas parou de escrever e olhou para o quintal. E se ninguém quiser ler? Dona Maria deu de ombros. Aí a gente lê para nós mesmos. As histórias não são só para os outros, Lucas. São para quem precisa ouvir. Ele fechou o caderno e respirou fundo. Amanhã a gente continua? Claro. Dona Maria levantou, pegando a chaleira. Mas hoje a gente toma mais chá. E talvez, um pedaço daquele bolo de fubá que eu fiz. Lucas riu. Fechado. E enquanto o sol se punha, os dois ficaram ali, entre plantas e histórias, sabendo que o livro já tinha começado muito antes da primeira palavra ser escrita. Dona Maria serviu o chá em canecas de barro. O vapor subia, cheiroso, misturado com o aroma do bolo quentinho. Esse bolo aqui tem uma história também, ela disse, cortando um pedaço grande para Lucas. O fubá veio da roça da minha avó. Ela plantava milho, moía na pedra e fazia tudo na mão. Lucas mordeu um pedaço. Estava macio, levemente doce. E por que o fubá? Porque é simples. Como as coisas que duram. Dona Maria apontou para o quintal. Olha aquelas ervas ali. Elas não são bonitas como as flores do jardim, mas resistem ao sol forte, à chuva, ao vento. O fubá é assim. Lucas olhou para o quintal. As plantas balançavam devagar com a brisa da tarde. E se eu não souber desenhar elas direito? Quem disse que precisa ser perfeito? Dona Maria riu. Minha avó dizia que as plantas gostam de ser lembradas, não de ser copiadas. Se você desenhar com o coração, elas vão reconhecer. Lucas pegou o caderno de novo. Passou o dedo numa página em branco. Então amanhã a gente começa com qual? Com a que você escolher. Ela tomou um gole de chá. Mas eu tenho uma sugestão. Qual? A arruda. Lucas franziu a testa. Aquela que a gente usa para proteção? Essa mesmo. Dona Maria baixou a voz,
como se fosse contar um segredo. Ela não é só para afastar o mal-olhado. Ela ensina a gente a se proteger sem medo. Lucas olhou para a arruda, crescendo num cantinho do quintal. As folhinhas pequenas, cheias de histórias. E como a gente escreve sobre ela? Do jeito que ela é, forte, mas delicada. Dona Maria sorriu. E se você quiser, a gente pode colher um galinho para você levar para casa. Lucas hesitou. Não vai fazer mal? Só se você comer. Ela riu. Mas para guardar no bolso, para lembrar, isso não tem perigo. O sol já quase tinha sumido. O quintal ficou dourado, depois laranja, depois um roxo suave. Amanhã então, Lucas disse, guardando o caderno na mochila. Amanhã, Dona Maria confirmou, levantando para acender a lamparina. E enquanto a noite chegava, os dois ficaram ali, sabendo que cada planta tinha uma lição. E que aprender era só questão de tempo. Lucas acordou com o cheiro de café fresco e pão quentinho. A janela do quarto estava aberta, e o vento trazia o perfume das plantas do quintal. Ele se espreguiçou, pegou o caderno e desceu as escadas correndo. Dona Maria já estava na cozinha, mexendo uma panela no fogão de lenha. Bom dia, dorminhoco, ela disse, sem tirar os olhos do fogo. Bom dia. Lucas sentou na cadeira de madeira, que rangeu. Hoje a gente vai mesmo colher a arruda? Se você quiser. Ela colocou uma xícara de café com leite na frente dele. Mas antes, tem outra planta para conhecer. Lucas franziu a testa. Outra? Não era só a arruda? Dona Maria riu. Meu filho, 20 plantas não cabem num dia só. Ela secou as mãos no avental e apontou pro quintal. Vem. Hoje é dia da babosa. Os dois saíram. O sol ainda estava fraco, mas já esquentava. No canto do quintal, perto do muro, tinha um pé de babosa enorme. As folhas eram grossas, cheias de um gel transparente por dentro. Ela é feia, Lucas disse, sem pensar. Dona Maria deu uma risada. Feia por fora, mas linda por dentro. É assim com muita gente, sabia? Lucas tocou numa folha com cuidado. Era gelada e firme. Para que serve? Para queimadura, para pele seca, para cabelo, até para dor de barriga, se usar do jeito certo. Ela pegou uma faca pequena e cortou uma folha. Olha só! O gel escorreu devagar. Dona Maria passou um pouco na mão de Lucas. Sente? Fria, né? Lucas esfregou os dedos. Era macio, quase como água. E como a gente escreve sobre ela? Escreve que ela é como a paciência. Dona Maria limpou a faca na terra. Demora para crescer, mas quando precisa, tá lá, forte e pronta. Lucas anotou tudo, rápido. Depois olhou pro pé de arruda, ainda intocado. E a arruda? A gente colhe hoje? Só se você quiser. Dona Maria olhou pro céu. Mas hoje o vento tá bom. Se a gente colher agora, ela fica mais cheirosa. Lucas respirou fundo. Pegou a tesoura que Dona Maria ofereceu e cortou um galinho pequeno. As folhas soltaram um cheiro forte, meio picante. Uau, ele disse, levando o nariz perto. Gosta? Gosto. Ele guardou o galho no bolso da camisa. Mas não vou comer, né? Dona Maria riu alto. Não, meu filho. Só cheira. O sol já estava mais alto. As galinhas ciscavam perto do pé de goiaba, e um passarinho cantava no telhado. Lucas olhou para o quintal, cheio de plantas que ele nem sabia o nome. Quantas faltam? Ele perguntou. 18. Dona Maria piscou. Mas não se preocupa. A gente tem tempo. E os dois ficaram ali, no quintal que cheirava terra e mistério, sabendo que cada planta tinha uma história. E que, aos poucos, Lucas ia aprender todas.